Olá, o nosso quarto assunto de introdução ao estudo do direito 1 é ordem jurídica ou ordenamento jurídico, no sentido de sistema jurídico. No meu livro Direito, Mito e Metáfora, eu utilizo duas imagens. Primeiro, da Torre de Babel. Quando eu digo, nós no Brasil temos um emaranhado de normas jurídicas. Na época que eu publiquei o livro, estimava-se que no Brasil tivéssemos cerca de 500.000 de normas jurídicas escritas. Isso aí, juntando as leis federais, leis estaduais, municipais, decretos, regulamentos, portarias, todos aqueles textos normativos vindos do poder público, o que é um número, eu diria, assustador. Mas o que faz esse emaranhado, essa Babel jurídica, se transformar numa ordem? E aí eu utilizo a outra imagem, que é de ecossistema jurídico. E me utilizei de ecossistema porque o eco, essa raiz eco, que vem do grego oikos, oikos significa casa. Daí, quando nós falamos ecologia, economia, nós estamos falando do estudo, no caso da ecologia, o estudo da nossa casa, do lugar em que nós vivemos, do nosso ambiente. Ou economia, as normas que organizam o modo de produção de vida nesta nossa casa. E o direito não deixa de ser esse ecossistema também, por ser um sistema de normas que procura regulamentar as relações sociais dentro dessa nossa casa comum, para utilizar um termo empregado pelo Papa Francisco, lá na encíclica Laudato Si, quando se refere ao nosso planeta. Começamos refletindo sobre a própria ideia de ordem em contraposição ao caos. José Saramago diz que o caos é uma ordem por decifrar. Na mitologia, fala-se de um caos original, do qual tudo teria sido fecundado. Mas parece que nós temos um certo medo do caos, de até pensar que nós viemos de um caos e queremos que tudo tenha vindo de um cosmos, de uma ordem, de uma harmonia. Daí a ideia de ordem que nós vamos encontrar no dicionário Arnaud, de Teoria do Direito e Sociologia Jurídica, de se colocar em linha, de organizar. E ele traz algumas noções de ordem do campo da sociologia e também da metafísica. Na sociologia, essas duas noções, uma enquanto interdependência harmoniosa, o ser humano que é um animal social e precisa se relacionar, e daí há uma interdependência com uma certa harmonia, ou aquela ideia de conflito social. E talvez uma não vai excluir completamente a outra. O ser humano precisa viver em sociedade, ele é animal social por excelência. Veja a dificuldade que nós estamos tendo nesse período de isolamento social, mas ao mesmo tempo temos uma dificuldade enorme de viver em sociedade, onde há vários e vários conflitos políticos, econômicos, jurídicos, entre outros. E a ideia metafísica ligada às essências, que nós seres humanos temos uma relação estreita, íntima, com todo o universo. E a sociedade faz parte desse universo, faz parte dessa natureza. Eu diria que não apenas a ideia metafísica, mas a ideia física. Se tudo originou-se de uma primeira grande explosão, nós somos fruto dessa explosão, nós somos também essa poeira estelar. E temos uma relação íntima com toda a natureza, com todo o universo. No campo do direito,
A ordem é tida por Goffredo Teles Júnior como uma disposição de coisas, disposição de seres, que são organizados levando em conta uma finalidade. Toda ordem vai ter essa característica de ser uma disposição de elementos levando em conta um objetivo, um para quê. Nós temos a ordem alfabética, tão importante. Foi criado o alfabeto, certamente inventado por um analfabeto, e depois nós organizamos muitas coisas pela ordem alfabética. A ordem à disposição das carteiras numa sala de aula, nós utilizamos muito a fila indiana, carteira atrás de carteira. O aluno olha para a nuca do outro aluno. Melhor seria nós trabalharmos em círculo. E às vezes temos dificuldade de formar círculos bem feitos na nossa sala de aula. Mas a forma de a gente dispor as carteiras também tem uma finalidade. Daí a ideia de que a ordem, o ordenamento, é uma disposição adequada para uma determinada finalidade. Para que, ou eu diria até, para quem? O dicionário Arnaud, por sua vez, traz também outras acepções de ordem, não somente no sentido de sistema, mas de comando, dizer, o juiz deu uma ordem de prisão, de valores de uma sociedade, ou de quadros para execução de regras ou princípios aceitos pela sociedade como sendo o direito. Miguel Reale vai trazer um conceito bastante amplo de ordem jurídica, como o sistema de normas jurídicas em ato e não apenas em potência. E dá para perceber que essa visão de Reale traz um ordenamento jurídico muito amplo, muito grande. Isso é possível se enxergar quando a gente tem esse esquema de Maria Helena Diniz, que fala do sistema normativo, ou seja, da ordem jurídica. E ela divide em 3 grandes subsistemas. O subsistema fático, o valorativo e o normativo. E é possível perceber aí a influência da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, que vai dizer que direito é fato social, ele inicia do fato social, ele surge dos fatos sociais, fatos que são valorados e depois são normatizados. Daí que no sistema jurídico estão incluídas não apenas as normas, mas os fatos e os valores. Além disso, ela divide o subsistema normativo em legal e consuetudinário. Esse consuetudinário do direito costumeiro, o legal das leis, o direito legislado, trazendo aqui algumas áreas da legislação. A gente poderia pensar em outras. E eu ainda acrescentaria aqui o sistema jurisprudencial, as decisões judiciais. Quando nós formos estudar as fontes do direito, vamos falar em 3 grandes fontes: o costume, a legislação e a jurisprudência. Então poderíamos aí também incluir a jurisprudência dentro desse grande sistema jurídico, dentro desse grande ordenamento jurídico. Há várias teorias para se explicar a ordem ou ordenamento jurídico. É possível nós trabalharmos com a teoria da instituição, com a teoria da relação jurídica, o direito enquanto relação jurídica, ou o direito enquanto norma. Norberto Bobbio, na sua teoria geral do direito, que é a reunião de 2 obras de Bobbio, primeiro a teoria da norma jurídica e depois a teoria do ordenamento jurídico, ele diz inicialmente que nós vivemos num mundo de normas e fala sobre várias formas de se compreender o direito e várias teorias sobre o direito. E daí fala da teoria do direito enquanto relação jurídica, enquanto instituição e enquanto norma. E ele vai optar
pela teoria normativista, embora não desprezando as outras duas teorias. E essa teoria normativista foi muito estudada, foi aprofundada por um grande autor de direito chamado Hans Kelsen, que tem como uma das suas principais obras a teoria pura do direito. Na teoria pura do direito, Kelsen procura explicar o direito sem a perspectiva de outras áreas do conhecimento, da sociologia, da economia, da política, da moral, mas procura estudar o direito pelo direito. Daí sua teoria ser chamada de teoria pura. Não é, vejam bem, uma teoria do direito puro, mas uma teoria pura do direito. Foi uma escolha metodológica da purificação no estudo do direito. Com essa escolha feita por Kelsen, ele correu o risco de empobrecer o objeto de estudo, porque não foi estudar o direito no âmbito da interdisciplinariedade. Por outro lado, deu uma contribuição grandiosa para o estudo do direito. Daí que sua teoria é muito estudada, ela é criticada e deve ser criticada, deve ser discutida. Eu faço questão de sempre relembrar a lição de Pedro Demo, que diz que uma das características do conhecimento científico é a discutibilidade. Todo conhecimento científico precisa ser discutido. E para ser discutido, precisa ser discutível. E Kelsen, ele vai criar, vai imaginar, eu diria até que ele intui algo que ele chama de norma fundamental hipotética. E costuma-se falar na pirâmide de Kelsen. Ele nem fala especificamente numa pirâmide. Se construir esse modelo de pirâmide a partir das ideias de Hans Kelsen. Na tentativa de explicar o direito enquanto estrutura normativa, ele vai dizer, no direito positivo, que é aquele direito posto historicamente num determinado local, num determinado território, nós temos uma estrutura normativa escalonada, hierárquica. No topo do direito positivo, nós temos o que hoje chamamos de Constituição. Aqui no Brasil, nós temos a Constituição Federal de 1988. E abaixo da Constituição, nós vamos ter outras normas que têm um poder, têm uma autoridade menor do que a Constituição. E é necessário que tenha essa autoridade, esse poder menor, para transformar todo esse conjunto de normas numa ordem. Nós dividimos essas três categorias de normas baseadas na fonte de onde vêm essas normas. A Constituição, ela provém de um poder que nós chamamos poder constituinte originário. A legislação ordinária, a legislação do dia a dia, vem do poder legislativo. E os decretos e regulamentos vêm do chamado poder regulamentador. Aí nós estamos no âmbito do direito positivo. Kelsen em nenhum momento vai estudar direito natural, ele vai trabalhar com direito positivo. Porém, ele vai dizer, para que haja esse sistema hierarquizado, é necessário uma norma hipotética, que não é do direito positivo. Ele vai dizer que é uma norma pressuposta. Se é pressuposta, não é posta. Portanto, não é direito positivo. É mais uma norma lógica, essa norma fundamental hipotética. E aí é onde vem toda uma discussão. Alguns dizem que essa formulação ela não é clara, é um tanto obscura, mas que foi uma formulação importante para se tentar compreender esse sistema normativo. Nós podemos resumir essa ideia de norma fundamental, embora não é nada fácil fazer esse resumo,
com esse trecho de Hans Kelsen, quando vai dizer que essa norma pressuposta é a norma fundamental, ela existe na medida que a instância constituinte, aquele poder constituinte chamado originário, é considerada como a autoridade mais elevada. E por isso não pode ser a vida como recebendo o poder de nenhuma outra norma posta por outra autoridade. Pois na visão de Kelsen, o direito é um sistema dinâmico e não estático. Ele vai dizer que é um sistema que se funda muito mais no poder, na autoridade, do que num conteúdo. Como direito, ele vai ver pelo aspecto formal, o direito como pura forma, qualquer conteúdo pode ser direito. Ele vai dizer o que sustenta essa estrutura jurídica é o poder, é a autoridade. E dá o exemplo de um filho que pergunta ao pai por que deve obedecer ao pai. O pai manda o filho para a escola e o filho, mas por que tem que obedecer ao senhor? E o pai diz, olha, porque tem um mandamento em que Deus diz que os filhos devem obedecer aos pais. Mas o filho vai e pergunta ao pai, mas por que é que eu tenho que obedecer a Deus? Aí é onde está o ponto inicial do poder. O pai vai dizer, porque Deus é Deus. Se eu colocar uma autoridade anterior a Deus, Deus deixa de ser Deus. O que lembra Santo Agostinho nas suas Confissões, ao dizer que se alguém perguntasse a ele o que Deus fazia antes da criação, ele podia responder de forma bem-humorada. Ele estava criando a geena, ou o inferno, para quem fizesse uma pergunta como essa. Porque não se pode falar de Deus como algo temporal, Deus tendo passado, presente e futuro, porque Deus é eterno. Então, não faz sentido se falar em algo anterior a Deus. Da mesma forma que não faz sentido se falar em um poder anterior a esse poder de Deus. Para o direito, o Deus vai ser esse poder constituinte, que nós dizemos hoje que vem do povo, mas nem sempre foi assim. Esse poder podia vir do soberano, do imperador. Nós, aqui no Brasil, tivemos várias constituições. A primeira Constituição foi imperial. Antes nós tínhamos as leis importadas de Portugal. Mas depois, quando foi criada a Constituição de 1824, passamos agora a inventar um país, um Brasil. O Brasil foi inventado naquela Constituição de 1824, dizer quem era cidadão brasileiro, e todas as leis infraconstitucionais passaram a ser regidas pela Constituição Imperial, mas que não veio de um poder constituinte do povo. Ora, na independência do Brasil, até aquele quadro de Pedro Américo pode nos ajudar a refletir quando tem aquele grito do Ipiranga, idealizado lá no quadro. Lá no cantinho tem um senhor que está do lado, me parece até com um carro de boi, e que parece que olha para tudo assim sem saber muito o que aconteceu. Quem era o povo brasileiro naquela época? Depois tivemos também a primeira Constituição Republicana. Diz que o Brasil dormiu na monarquia, acordou na república, que foi também inventada pelos marechais, pela escola militar. Aí vamos lá da bandeira positivista do Ordem e Progresso e vamos criar uma nova Constituição chamando o Brasil de republicano. Daí nós passamos a obedecer às leis de acordo com a nova Constituição. Mas quantas constituições tivemos? E continuamos com essa ideia de que é preciso obedecer às normas de acordo com a Constituição Federal, porque ela vem de um poder constituinte, que é esse poder maior, essa instância mais elevada de que fala Hans Kelsen. E Norberto Bobbio tenta explicar também essa norma fundamental, dizendo que ela podia ser formulada dessa maneira que nós temos aí, que o poder constituinte está autorizado a estabelecer normas obrigatórias para toda a coletividade, ou nós, a coletividade,
somos obrigados a obedecer às normas estabelecidas pelo poder constituinte. E quem produz esse poder constituinte é essa norma fundamental hipotética, essa norma fundamental pressuposta, que faz com que um presidente da República, ao tomar posse, ou um juiz ao tomar posse, jurem cumprir a Constituição Federal, porque vem desse poder constituinte originário, e colocar tudo abaixo dessa Constituição Federal. Essa teoria tão bonita e tão rica, ela foi criticada e continua sendo criticada e deve ser bastante discutida. Aqueles que falam no direito natural e na ideia de justiça, dizem que a norma fundamental pressuposta de Hans Kelsen, ela nega a possibilidade de se discutir esse valor fundamental que é a justiça. E o próprio Hans Kelsen vai dizer em outras obras que a justiça não se consegue definir cientificamente. Por isso que ele não vai entrar nessa discussão científica sobre o que vem a ser a justiça. Mas, de fato, essa explicação apenas pela norma fundamental hipotética pode levar a justificar regimes autoritários. Dizer, um regime é autoritário, mas se ele tem uma Constituição no topo, ele tem essa forma, essa hierarquia colocada na pirâmide, é direito. Então, se alguém perguntasse o que havia na época do nazismo na Alemanha era direito, pela visão kelseniana, você vai dizer sim, era direito. Outra discussão é se era justo ou injusto. É claro que não era justo, mas era direito. Por outro lado, quem tiver aquela visão dos marxistas, visão marxiana, vai dizer que essa fórmula é muito idealista, porque ela vai esconder a luta de classes como motor da história, que vai dizer que o direito é muito mais a vontade da classe dominante que se impõe aos dominados, o que não deixa de ter seu quê de verdade, porque na maioria das vezes o direito é imposto pelos dominantes aos dominados, como aconteceu no caso brasileiro, do direito dos colonizadores, que foi imposto aqui aos nativos. E Luiz Alberto Vará, que é um autor bastante crítico, mas vai fazer uma defesa da teoria kelseniana apenas fazendo a seguinte advertência. A questão é que esse formalismo deriva da pureza metodológica na teoria de Hans Kelsen. Há tempos atrás, ele até fez publicar os chamados quadrinhos puros do direito, que é possível se encontrar na internet. Ele encomendou a alguém que fizesse como uns quadrinhos, eu achei aquilo fantástico, e vai explicando como é que Hans Kelsen, na época, levantou essa ideia da teoria pura do direito, e muitos o criticaram até sem entender o que Kelsen estava dizendo, que na verdade ele começou a desmistificar muito do pensamento idealista que havia na época, que todo direito era justo, que todo direito era algo bom, quando a gente sabe que nem sempre direito é sinônimo de justiça. E Luiz Alberto Vará vai colocar o direito muito mais como uma comunicação, uma violência simbólica, um discurso da situação dos seres humanos diante das relações de poder que o Estado vai materializar por meio das normas jurídicas. Esse estudo sobre o direito na perspectiva do ordenamento jurídico não era feito há muito tempo atrás. Em geral, se estudava o direito a partir de cada norma isoladamente considerada. E Norberto Bobbio, quando escreve a teoria do ordenamento jurídico, vai propor aquilo que ele chama de novidade. Ao invés de a gente estudar cada norma separadamente, vamos dar uma ideia do sistema, dar uma ideia do conjunto. É preciso ter essa ideia do conjunto para se entender o direito, até para facilitar na aplicação do direito. No âmbito da aplicação do direito, por exemplo, quando a gente aplica uma norma, um artigozinho da CLT, por exemplo, nós não aplicamos só aquele artigo. Nós aplicamos levando em conta a Constituição Federal, levando em conta direitos humanos, levando em conta outras áreas do direito.
a aplicação ela tem que ser sistemática. Se diz que a gente não aplica o direito em tiras, em pedaços. Então é importante ter essa visão do conjunto, para a gente não fazer como alguns fazem, por exemplo, que pegam o texto da Bíblia Sagrada e usam como se fosse um horóscopo. Diz assim, abre o livro e diz o que é que Deus vai dizer para mim hoje. Pá, aí abre somente um trechinho, e aquele trecho, muitas vezes descontextualizado, sem levar em conta o todo que é o texto sagrado. Então, para se evitar isso, a gente deveria ter essa visão completa, essa visão que a gente chama de holística. Só que essa visão holística ela tem alguns problemas também, porque nós ampliamos demais o foco, fica mais difícil de fazer esse estudo. Por outro lado, traz alguns benefícios. Se eu estudar artigo por artigo da Constituição, posso chegar à conclusão de que o que está ali é apenas uma demagogia, é um mundo ideal que não existe. Se eu pegar, por exemplo, o artigo da Constituição, que diz que o salário mínimo é aquele que é suficiente para manter o trabalhador e a sua família no mínimo vital para a sua sobrevivência, com educação, saúde, lazer, alimentação, eu vou dizer, olha, está na Constituição, mas não é eficaz. Mas se eu tentar ler a Constituição como um todo e dizer, olha, muita coisa já melhorou. Se nem tudo que está na Constituição se aplica, mas se levarmos em conta o todo, podemos verificar que as classes menos favorecidas conquistaram alguns direitos. A situação hoje não é mais como era há 50, 100 anos atrás para alguns segmentos da sociedade. Então, essa visão holística também pode trazer algumas vantagens. E Norberto Bobbio vai nos alertar que nós não devemos ver o direito nem como sistema dedutivo ou indutivo. O sistema dedutivo seria aqui nós tivéssemos uma norma geral de conteúdo da qual qualquer norma pudesse ser deduzida. Seria num sistema estático. Hans Kelsen também vai trabalhar com esse exemplo dos 10 mandamentos enquanto conteúdo. Se nós analisarmos os 10 mandamentos, nós temos uma norma geral de conteúdo que é amar a Deus e ao próximo. Dessa regra geral, nós podemos deduzir qualquer norma. Quem ama a Deus e ao próximo não mata, não rouba, não calunia. Tudo está contido na regra geral. A ponto de Jesus Cristo ter dito isso, só existe um mandamento. Não precisa ter tantos mandamentos, tudo está contido no mandamento geral. Mas não há uma norma geral de conteúdo do direito. Daí, Bob vai dizer que o direito ele funciona muito mais como um sistema que deve ter mecanismos para excluir a incompatibilidade de suas partes simples, de suas normas. Se você tiver uma regra, uma lei que vai contra a norma maior, que é a Constituição Federal, tem que ter um mecanismo de excluir. Dizer, essa lei é inconstitucional, não está de acordo com as regras do jogo. Então, o sistema jurídico seria nesse terceiro modelo, nessa terceira concepção de que fala Norberto Bobbio. Para finalizar, nós poderíamos fazer um caminho diferente do que Hans Kelsen fez. Que Hans Kelsen purificou o seu estudo. Vai dizer, não, nós queremos estudar qual o fundamento desse fundamento da norma jurídica. E isso vai complicar mais ainda. Porque eu vou tentar justificar essa ordem jurídica. E posso pensar em concepções até mais antigas, que hoje, pelo menos no Ocidente, não se fala tanto. Talvez naqueles países em que não há muita a separação entre o Estado e a religião, ainda se falasse nisso. Hoje, no Ocidente, nós falamos bem menos. Dizer, olha, todo poder vem de Deus. Se todo poder vem de Deus, então o que justifica esse ordenamento, essa obediência, é a própria autoridade divina. Lá no passado distante se falava muito nisso. Quem era o faraó? Não era um deus ou um representante do Deus? Quem era o monarca? Não era alguém que era escolhido por Deus? O Papa coroava os soberanos?
Mas depois a gente pode dizer, não vamos deixar essa ideia de quase um direito natural divino e vamos para a questão da racionalidade humana. Pode ser até também como um direito natural. O ser humano é livre e o ser humano é racional. E por isso ele pode, naquela visão kantiana de convivência das liberdades, o ser humano pode socialmente estabelecer normas a que ele depois se submeta. E daí o direito viria dessa reta razão, dessa lei natural humana. Outra ideia que ainda hoje nós podemos utilizar e até utilizamos é que nós formamos um contrato social, um pacto social. Eu falei da Constituição de 88. Os mais jovens, quem nasceu de 88 para cá, não participaram da eleição dos constituintes. Eu tive a oportunidade de votar para os constituintes de 88. Mas quem já vem depois vai ter que obedecer àquilo que foi pactuado anteriormente. Mas se fala que há um grande contrato social que historicamente não se sustenta. Na maioria das vezes o direito é fruto da imposição de alguns sobre os outros. Mas nós falamos, e essa ideia é muito bonita, a ideia democrática, que há um contrato, que há um pacto, e é preciso que nós respeitemos esse pacto. Mas, como eu disse, essa discussão é muito mais o fundamento do fundamento. E eu trago essa charge, que vi até que uma época foi utilizada no Enem. Eu já tinha utilizado essa charge de sala de aula anteriormente, para nos alertar que não basta estar na Constituição para dizer que um direito é respeitado. A vida fala muito mais alto do que a norma. O direito não consegue regular tudo na nossa vida. Você não pode chegar para alguém que está passando fome, está passando necessidade, e dizer: seus problemas se acabaram. Leia a Constituição, que agora você será salvo da sua indigência. Tudo isso é preciso ser refletido nessa perspectiva do direito enquanto ordenamento, enquanto sistema jurídico. Obrigado e até a próxima.